E aos ouvintes da Acústica FM. A gente segue tratando do caso da menina de Tramandaí, que foi abusada por um homem de 61 anos e também sequestrada. Fábio, como a gente havia trazido ontem, a polícia abriu duas frentes de investigação. Vocês, inclusive, rodaram há pouco a entrevista que a gente realizou com o delegado Alexandre Souza. São duas frentes de investigação. Uma é os crimes que foram cometidos contra a menina por esse homem. A polícia segue investigando, abriu um inquérito. É importante a gente pontuar. O outro apura os crimes que foram cometidos pelas pessoas que lincharam o homem. Há dois inquéritos em andamento, duas investigações abertas pela polícia. É importante a gente fazer essa identificação. Então, o outro inquérito busca identificar quem são os responsáveis pelo linchamento do suspeito, conforme ressaltou ontem o delegado Alexandre Souza. E a reportagem da Acústica FM ouviu um especialista em direito penal sobre o tema, o professor André César. Primeiro, Fábio, ele explica sobre o inquérito que envolve os crimes cometidos contra a menina de 9 anos. Vamos ouvir esse primeiro trecho da entrevista que a gente realizou agora há pouco com o professor André César. Com as informações que a gente obteve via imprensa, e até por entrevistas, inclusive tua, né, a gente verifica que houve a parte do sequestro, propriamente dito, né, daí surge a circunstância de ela ter ficado no alçapão, então aí você tem a parte do sequestro e o cárcere, tá? E a situação do abuso, que é, né, o estupro de vulnerável, do artigo 217-A do Código. Tudo isso, claro, acaba restando prejudicado por conta da extinção de punibilidade. O especialista, Fábio, ressalta como funciona agora o trâmite judicial, tendo em vista que o acusado pelo crime foi morto. Aquela expressão que ele utiliza, né, a extinção de punibilidade. Como é que isso funciona na prática? Vamos ouvir esse segundo trecho da entrevista. Cabe à polícia, em virtude dos elementos que já foram colhidos para chegar na menina, parece-me que através de câmeras de segurança, verificar se eventualmente houve a participação de alguém. Parece-me que não, pelas informações preliminares. Não é? Teria ele agido sozinho. Então, seria ainda nesse ponto aplicável a investigação. Caso contrário, fica pela extinção de punibilidade, o inquérito encaminhado ao Ministério Público, e o Ministério Público vai opinar pela extinção, e diante disso virá então uma decisão judicial. O especialista em direito penal André César, que salienta ainda quais as penas que os envolvidos no linchamento podem sofrer. Vamos ouvir esse trecho da entrevista. Pelo que eu observei, há dois elementos aí bem significativos. Primeiro, consta aí de informações extraoficiais, por óbvio, de que uma pessoa que estaria dentro da casa teria noticiado a detenção e, a partir dali, então, desencadeado o movimento das pessoas em relação ao linchamento, tá? E a morte do suspeito. Aí nós poderíamos ter, não há elementos para afirmar isso, poderíamos ter aí a possibilidade da incitação ao crime, não é? Quer dizer, aquela pessoa que provoca o movimento generalizado em função da prática de um crime, instiga, incentiva de alguma forma, certo? E das pessoas a gente vai fixar no homicídio qualificado, a partir do momento que elas forem identificadas. Ah, sim. Essa pena pode variar de quantos anos? Claro que isso vai a tribunal do júri, como é que funciona o trâmite a partir do momento que essas pessoas possam virar réus, se for o caso? Você tem aí uma situação bem complexa em relação ao que a acusação propõe e ao que eventualmente a defesa pode estabelecer como linha de tese, tá? Mas o homicídio qualificado é definido como
com a pena de 12 a 30 anos, tá? E é a situação. E aí vai variar de qualificadoras, ou seja, quais as qualificadoras que eventualmente sejam aplicáveis ao caso. Esse, então, o professor André César. Fábio, a polícia também aguarda os laudos periciais produzidos pelo IGP sobre a condição da menina, né? Segundo o delegado, a menina teria dito a familiares que o homem estava sozinho no momento do crime. Ela teve atendimento prestado aqui em Porto Alegre e os familiares já retornaram para Tramandaí. Então, a gente traz também esse ponto de vista legal, porque gera muita dúvida nas pessoas. A gente viu que a nossa entrevista repercutiu bastante nas redes sociais ontem, tanto a do Coronel Barcelos como a do delegado Alexandre. Então a gente aguarda agora os próximos passos da investigação, que ainda há pontos a serem esclarecidos, se há outros envolvidos ou não. Há forte possibilidade que não. A menina disse que não havia ninguém junto com o homem que cometeu o crime. Então tem esses detalhes, né? A questão do lixamento também está sendo apurada pela polícia, como trouxe ontem a Acústica FM. E a repercussão foi muito grande, inclusive a Rádio Líder lá de Pinhal também utilizou as entrevistas que tu fizeste ontem, tanto com o delegado como com o coronel. É importante, Ayrton, a gente poder trazer preciso e bem no foco do que se interessa para desdobrar essa matéria. Infelizmente o fato aconteceu, né? Nós estamos desdobrando ao máximo e eu aguardo tu ao meio-dia, então, com o Jornal da Acústica, Ayrton, para desdobrar ainda mais esse assunto e repercussões desse caso.